Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O convento de Santo Antônio, com mais de 3 séculos de existência, repousa na encosta de uma montanha em uma região íngreme dos Altos Alpes franceses. Cercado por pinheiros gigantes, rochas cobertas de musgo e trilhas quase invisíveis em mapas, o lugar está isolado do mundo, como se estivesse suspenso no tempo. O vento sopra implacavelmente, misturando o silêncio das alturas com o estranho farfalhar da floresta. Com mau tempo, a névoa se apega como uma maldição, afogando os telhados de Ardósia em um halo espectral. O convento austero e imponente parece ter sido construído tanto para conter algo quanto para abrigar almas. Suas paredes de pedra cinzenta, com quase 1 metro de espessura, exalam constantemente umidade e séculos de orações silenciosas. O interior é simples. Corredores longos e gelados, uma capela simples, celas minúsculas e um refeitório modesto. Ao cair da noite, os corredores ecoam ao menor passo, como se as próprias pedras memorizassem as orações e os segredos. É ocupado por 4 freirás da Ordem de Irmãs da Caridade, uma ordem semi-contemplativa dedicada ao serviço dos pobres e à oração perpétua. Item: Irmã Genevieve, o reitor, quase 70 anos, é respeitada por sua sabedoria e fé calma. Ela é uma mulher firme, que fala pouco, mas cujas palavras, quando ela cai, há silêncio ao seu redor. Item: Irmã Ágata, na casa dos 50, é enérgica, disciplinada, às vezes nervosa. Ela tem uma risada animada que ela vem segurando cada vez mais ultimamente. Item: Irmã Teresa, na casa dos 40, é sonhadora, melancólica. Ela costuma passar longas horas, contemple os vitrais ou escreva em seu diário pessoal. Item: Irmã Marie Claire, o mais novo, 19 anos, ainda é uma novata. Seu olhar ainda é fresco, curioso. Ela escolheu este convento precisamente pelo seu isolamento, convencido de que havia encontre Deus no silêncio absoluto. Os dias seguem um ritmo rígido, laudes às 5 horas, missa às 7 horas, tarefas domésticas, rezar o rosário, silêncio, estudo, completas. Sem telefone, sem rádio. O mundo exterior desaparece. Mas, nas últimas semanas, algo muda. Insidiosamente. Começa como os barulhos. Sons abafados nas paredes, como passos ou baques surdos. À noite, ouvem-se raspar sob as lajes do corredor, como se algo estivesse rastejando sobre elas. Irmã Ágata acredita que sejam animais. Irmã Teresa diz que não está vivo, mas também não está morto. Então vêm objetos movidos. Livros da biblioteca estão sendo movidos. Crucifixos estão sendo encontrados virados para baixo. Na capela, a imagem da Virgem chora. Mas não são lágrimas, são uma gosma espessa, viscosa e negra. E acima de tudo há esta porta. No final do corredor da adega, atrás de um guarda-roupa pesado, há um usando um ferro de passar, selado por 3 travessas enferrujadas. Não aparece em nenhum mapa. Nenhuma freira sabe sua origem exata. Dizem que foi fechado durante um incêndio no século XVII. Outros afirmam que era o local onde um padre louco foi aprisionado em uma era esquecida. Por muito tempo, eles a ignoraram. Mas nos últimos dias todos eles sonham com esta porta. Eles ouvem um rangido, todas as noites, como se você estava respirando. Irmã Marie Claire murmura, meio inconscientemente em latim: claustros da escuridão, tranque a escuridão. Irmã Genevieve convoca uma reunião. O que elas estão vivenciando não é mais natural. Ela fala de tentação, de provação. Propõe uma semana de jejum intensivo e orações de exorcismo. Ninguém se opõe. Mas no fundo, até Genevieve sente que a presença não é de forma alguma humana. Nada demoníaco também, outra coisa. Ao amanhecer de 17 de setembro de 1981, o padre François, pároco da aldeia vizinha, foi ao convento para levar comida e celebrar a missa. Bateu. Ninguém respondeu. Entrou. Tudo estava em ordem, a capela estava limpa, as velas haviam se apagado. O refeitório estava posto. A refeição matinal estava na mesa, ainda quente. As celas estavam intactas, as camas feitas. Nenhum sinal de luta. Nenhum sinal de fuga. Mas as irmãs desapareceram. Todas as 4. Como absorvido. Na mesa de oração da capela, uma Bíblia aberta. Um vento da montanha faz as páginas tremerem. Ela está congelada no Salmo 88. Por que, Senhor, rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o teu rosto? No silêncio, o abade sente um frio glacial na nuca. E ao sair do convento ouve um som de clique em algum lugar sob seus pés. Como uma trava se fechando. Assim que o alarme é dado, a gendarmaria local se mobiliza. O tenente Morial,
um homem experiente com o rosto marcado pelos anos, assume o caso. Ao seu lado, uma pequena equipe de gendarmes vasculha cada canto do convento e arredores, determinada a entender o que pode ter acontecido com as 4 freiras. Os primeiros dias foram dedicados a interrogar qualquer um que pudesse ter a mínima informação. Interrogaram-se os aldeões da aldeia mais próxima, a 2 quilômetros de distância em linha reta, bem como os raros peregrinos que passavam por aquele lugar isolado. Todos alegaram não ter visto nem ouvido nada. O silêncio era quase total. Até os padres das paróquias vizinhas não tinham qualquer pista. Com o passar dos dias, a tensão aumenta entre os investigadores. Eles exploram trilhas na floresta onde a vegetação recuperou seus direitos, tornando algumas passagens intransitáveis. Equipes de busca são organizadas, cães farejadores vasculham a vegetação rasteira, mas a floresta densa e selvagem parece engolir todos os vestígios. O antigo poço no jardim do convento, agora seco, é cuidadosamente sondado. Mas no fundo, não há vestígios de corpo ou qualquer objeto que possa explicar o desaparecimento. Não há pegadas recentes no chão lamacento ou ao redor dos antigos muros. As trilhas estão se esgotando. Aos poucos, a investigação tropeça num muro de indiferença e medo. Na aldeia, as línguas se soltam, com indícios de algo, mas nunca com detalhes. Alguns sussurram que o convento era amaldiçoado, outros que fenômenos estranhos estavam ocorrendo ali. Famílias fecham as janelas cedo, crianças evitam os caminhos que levam ao antigo prédio. O caso rapidamente se torna complexo demais para a pequena força policial local. Diante da falta de provas e do mistério crescente, seus superiores decidem encerrar a investigação. Oficialmente, disse que as irmãs provavelmente fugiram ou foram vítimas de um acidente inexplicável, sem provas tangíveis. O convento foi então fechado. Suas portas foram muradas e as janelas seladas. A própria igreja parecia querer enterrar o assunto, como se revelar a verdade pudesse desestabilizar os fiéis. Rumores circulavam, instruções foram dadas para ficar longe do local e não falar sobre esses eventos ao público em geral. Os anos passam. 28 longos anos durante os quais o convento de Santo Antônio cai no esquecimento. A natureza recupera seus direitos. O musgo se espalha sobre as pedras, árvores crescem pelas frestas e silvas invadem o caminho principal. O silêncio pesa mais do que nunca. Nas aldeias vizinhas, os nomes das irmãs estão gradualmente desaparecendo das conversas. As gerações mais jovens nem sabem mais que elas existiram. Para elas, Saint Antoine não passa de um lugar mítico, uma lenda urbana contada ao redor da lareira. Apenas os mais velhos, aqueles que vivenciaram esses eventos direta ou indiretamente, continuam a falar das irmãs desaparecidas. Mas o fazem em voz baixa, com os olhos baixos, como se temessem que simplesmente dizer o nome delas trouxesse infortúnio. Suas vozes carregam aquela sombra de medo ancestral, o peso de um segredo que se prefere não revelar. Para eles, Saint Antoine não é mais um convento. É uma ferida aberta no tecido do tempo, um lugar onde a luz nunca retornou. Primavera de 2009. Durante anos o convento de Santo Antônio dormia, congelado no esquecimento. Suas pedras erodidas pelo tempo, sua torre sineira silenciosa, seus vitrais manchados pela poeira. A natureza havia recuperado seus direitos, mas algo no ar parecia resistir ao desgaste. Algo estava esperando. O pai Damien Lefort, 33 anos, foi escolhido pelo bispado de Gap para liderar um projeto ambicioso. Reabilitar este lugar que havia caído no silêncio e torná-lo um centro de retiro espiritual. Era conhecido na diocese por sua erudição, sua calma, sua fé profunda e, acima de tudo, por seu fascínio pela herança esquecida da igreja. Não tinha medo de muros antigos nem das histórias que eles sussurravam. Mas quando ele trouxe à tona o caso das 4 irmãs desaparecidas aos seus superiores, a resposta foi curta, quase cortante. Não fale sobre isso. Ore, abençoe e reconstrua. Ao chegar ao convento, um silêncio pesado saudou. Não o silêncio reconfortante dos mosteiros, mas um silêncio denso, quase vivo. Desde os primeiros passos no pátio invadido pela grama selvagem, Damien sentiu uma pressão invisível cair sobre seus ombros. O vento, gelado apesar da primavera, parecia assobiar entre as paredes como uma voz estrangulada. As venezianas, embora pregadas, às vezes batiam sem motivo aparente. Na primeira noite instalou-se na antiga cela da reitora, irmã Genevieve. Apesar do cansaço, dormiu mal. 3 vezes foi acordado por o som distinto de um rosário caindo sobre uma pedra, quando não havia ninguém no quarto. De manhã cedo, um crucifixo que ele havia pendurado acima da cama estava no chão, quebrado. Dia após dia, os fenômenos se intensificavam. Do passos ecoou no corredor das celas enquanto ele estava sozinho.
Às vezes ele ouvia como um boato de oração vindo da capela que estava trancada. Quando entrou para verificar, encontrou os bancos movidos e o missal aberto, ainda na mesma página, Salmo 88. Na pequena sala de arquivo, escondida atrás da estante da antiga biblioteca do convento, Damien descobriu uma série de arquivos lacrados com a inscrição: "Não deve ser divulgado sem autorização eclesiástica." Sentiu um arrepio de angústia e fascínio. Discretamente forçou um dos selos. Entre relatórios médicos, testemunhos vagos e cartas incompletas, o nota manuscrita, amarelado e trêmulo, chamou sua atenção. Estava assinado pela mão de Monsenhor Valois, bispo de Gap na época dos desaparecimentos. O mal nem sempre é uma ilusão. Às vezes, ela cria raízes na própria fé. Este lugar não abrigava apenas orações. Continha um pacto. E o que foi despertado não deve ser questionado. Esta mensagem arrepiou Damien. Não se tratava mais apenas de uma investigação do passado, era um aviso deixado lá voluntariamente, talvez por ele. Nos dias seguintes, impulsionado pela crescente tensão, Damien empreendeu uma exploração meticulosa do convento. Inspecionou as fundações, os recantos esquecidos, as caves seladas. Examinou os planos arquitetônicos da época. Havia um espaço vazio, entre a sacristia e a antiga muralha norte, uma cavidade que não apareceu em nenhum registro recente. Na velha sacristia, onde o ar parecia mais frio do que em outros lugares, ajoelhou-se para rezar. Ao se endireitar, seu pé afundou ligeiramente em uma agioca, quase imperceptível a olho nu. Intrigado, ele limpou a poeira, pressionou e então deslizou um cinzel na rachadura. A laje cedeu lentamente, liberando um sopro de ar pesado e viciado, como um suspiro antigo. Abaixo, uma escada em espiral, esculpida na rocha bruta, desceu em direção às entranhas da terra. Os degraus, estreitos e desgastados, estavam cobertos de musgo preto e símbolos gravados, letras antigas misturadas com runas esquecidas. A atmosfera mudou imediatamente. O silêncio assumiu outra forma. Não era mais a ausência de sons, era uma expectativa. Damien parou na beira da escada com uma das mãos na pedra, a respiração ofegante. Ele hesitou. Algo dentro dele sabia que o que ele estava prestes a descobrir não era simplesmente visível. Não era segredo. Era uma verdade que havia sido enterrada de propósito. A escadaria de pedra descia na escuridão como uma espiral em direção ao inferno. Padre Damien avançava lentamente com uma lamparina a óleo bruxuleante em uma das mãos e a outra encostada na parede de gelo. Cada degrau parecia absorver um pouco mais de calor do seu corpo. Ele não conseguia mais sentir os dedos. O ar ficava mais pesado, mais denso. Um cheiro estranho pairava no ar, uma mistura de incenso velho, cera velha e podridão esquecida. No final da escada, um corredor estreito levava a uma porta de pedra esculpida, decorado com cruzes invertidas, sinais bizantinos, glifos cabalísticos. Algumas quase invisíveis, outras gravadas na carne viva como se para afastar o que quer que estivesse além. Ao se aproximar, Damien sentiu uma resistência invisível, como se o próprio ar estivesse tremendo. Ele empurrou a porta. A cripta se abriu diante dele, intocada, selada por décadas. Era oval, maior do que ele imaginara. O chão era pavimentado com pedra preta, brilhante como obsidiana, marmorizado com veios vermelhos, natural ou não. As paredes eram cobertas com afrescos muito antigos, de estilo religioso arcaico, misturando os códigos da arte sacra bizantina para estranhofiguras esotéricas. Desconhecido de qualquer iconografia cristã. Havia anjos com olhos vazios, do virgens com os lábios costurados, do demônios ajoelhados em adoração diante de um altar invertido. Cada fresco parecia gritar uma verdade que ninguém ousava nomear. No seu centro havia um altar de pedra branca, coberto de vestígios de cera, queimaduras e símbolos pintados em roxo. O altar parecia vivo, como se pulsasse suavemente, ao ritmo de um coração invisível. E atrás deste altar, meio escondido por uma cortina mofada, uma porta de madeira cheia de vermes. Ela rachou ao menor toque. Damien estendeu a mão. Ela cedeu com um suspiro, como se ela mesma queria ser aberta. Atrás, uma pequena sala circular, quase perfeitamente geométrica. Uma poço de ventilação no cofre, um fino fluxo de luz pálida passou, o suficiente para desenhar os contornos de uma imagem de horror congelada no tempo. 4 cadeiras de penitência de frente para um pequeno altar secundário. Em cada assento, um corpo mumificado, sentados em postura fixa de oração. Com a cabeça ligeiramente curvada, as mãos entrelaçadas ou apoiadas nos joelhos. Não estavam simplesmente mortos, eles se ofereceram. O frio e a umidade haviam preservado suas vestes religiosas, ainda reconhecíveis apesar das manchas de óleo e sangue seco.
Seus rostos magros exibiam uma expressão perturbadora, sem sofrimento, mas abandono. Entrega total a algo maior que a morte. Em volta do pescoço deles pendiam rosários quebrados, como se os laços com Deus tivessem sido voluntariamente rompidos ou rompidos em pânico. Nas mãos frágeis de um deles, sem dúvida a irmã Genevieve, e livro preto, com a capa rachada pelo tempo. Na primeira página, rabiscado às pressas. Se alguém ler isto, por favor, nos perdoe. Não queríamos trair a fé. Só queríamos entender. Damien sentou-se no chão, com as pernas trêmulas, a lâmpada ao lado iluminando fracamente as páginas do diário. A escrita nervosa e irregular tornava-se mais desesperada com o passar dos dias. Quebramos a regra. Abrimos a porta proibida. Acreditávamos que ela continha registros antigos. O que encontramos foi um santuário pagão. As paredes estavam gravadas com palavras que nenhum de nós conseguia ler. Desde então, tudo mudou. As paredes sussurram. À noite, a luz pisca sem motivo. Marie-Claire vê uma silhueta nos espelhos. Ela diz que ela fala com ela, mas sem uma boca. Um espírito ancestral habita este lugar. Não é um demônio como nos ensinaram. É outra coisa. Algo que estava à espreita. E nós o despertamos. Teresa não fala mais. Refugiou-se em silêncio absoluto. Nem mesmo suas orações saem de seus lábios. Agatha começou a jejuar dia e noite. Ela está exausta. Eu não durmo mais. Não ouso fechar os olhos. Ontem à noite, ele veio. Ficou atrás de nós durante o culto. Sentimos a presença dele. Sua sombra foi projetada na parede, não tinha cabeça. Ele não fala. Ele observa. E sabemos que ele está esperando que um de nós ceda. Decidimos nos trancar na cripta. É o único lugar sagrado que podemos proteger. Trancamos a porta da capela. Jejuaremos e rezaremos. Até o fim. Talvez nosso silêncio seja suficiente para conter o dele. A última página do caderno está quase ilegível. A escrita é irregular, inclinada, rabiscada no papel. Há apenas uma palavra, escrita 3 vezes tremendo como uma ladainha diante do abismo. Pena, pena, pena. Tenha misericórdia. Damien fechou o caderno, com as mãos frias e os olhos marejados. Ele ficou lá por muito tempo, sozinho com eles, os guardiões do silêncio. Um pensamento o assombrava. Eles não foram mortos. Eles se sacrificaram. E talvez, o mal ainda estivesse lá, dormindo sob a pedra, paciente, silencioso e agora acordepela sua presença. A descoberta do padre Damien teve o efeito de um terremoto silencioso dentro da igreja. Em 48 horas, a diocese enviou discretamente uma comissão teológica composta por prelados, exorcistas experientes, arquivistas do Vaticano e um médico legista. Chegaram à noite vestidos de preto acompanhados por guardas discretos, para evitar qualquer atenção da mídia. O caso deveria permanecer um mistério sob controle. Os esqueletos das 4 irmãs foram cuidadosamente extraídos, envoltos em mortalhas abençoadas e transportados silenciosamente em uma ambulância sem identificação. Graças a arquivos odontológicos preservados em um mosteiro em Marsella, a identidade dos corpos foi confirmada. Foi bom irmã Genevieve, irmã Agathe, irmã Thérèse e irmã Marie-Claire, mas não foram os ossos que mais incomodaram a equipe. Foram os cadernos. As páginas do diário da irmã Genevieve foram imediatamente copiadas, traduzidas para várias línguas e enviadas a Roma. Alguns trechos considerados perigosos para a fé dos crentes, foram censurados, cobertos de tinta preta. O que eles viram, ou despertaram, nunca chegaria ao público em geral. Pouco depois, um comunicado de imprensa oficial foi publicado pelo Vaticano. As Irmãs da Caridade de Santo Antônio pereceram como mártires, guardiãs silenciosas de um lugar assombrado por pecados ancestrais. Que descansem em paz, na luz daquele que tudo sabe. Nenhum jornalista foi autorizado a entrar no convento. Nenhum meio de comunicação noticiou publicamente a redescoberta. Oficialmente, o projeto do Centro Espírita foi adiado indefinidamente por razões estruturais e climáticas. Poucos dias depois, a cripta foi zelada novamente. Não com concreto, mas com um ritual antigo, realizada por um exorcista idoso da Sicília. Ele recitou orações em latim misturadas com fragmentos de aramaico e copta por várias horas. Nas portas, gravou símbolos esotéricos raramente usados pela Igreja contemporânea. Selos de vedação, proibido desde o Concílio de Trento. Por fim, as entradas do convento foram muradas. Símbolos religiosos foram colocados de cabeça para baixo em alguns lugares, uma antiga tradição medieval não para abençoar, mas empurrar para trás. Os arquivos da diocese foram alterados. O nome do convento de Santo Antônio foi retirado de vários mapas e documentos administrativos.
O local deveria desaparecer da memória coletiva. Quanto ao padre Damien Lefort, ele não falou com ninguém sobre os acontecimentos. Pelo menos, não publicamente. Ele desapareceu tão rapidamente quanto chegou. Alguns dizem que ele se aposentou para um eremitério no norte da Escócia, vivendo no frio e no silêncio. Outros, mais sombrios, afirmam que ele foi brevemente internado após ser encontrado em uma capela abandonada em Lyon, tentando abençoar sua sombra, com os braços cobertos de símbolos esculpidos à mão. Dizia-se que ele era obcecado, segundo um antigo irmão de seminário, por uma única ideia. Aquele a quem oravam não era Deus, mas ele os atendia. O único vestígio concreto que deixou foi uma carta nunca enviada, encontrada no bolso de sua batina dobrada, abandonada aos pés da estátua de uma virgem. Não sei se morreram de fome, de medo ou nas mãos do mal, mas eu sei disso. Eles oraram até o fim, e algo estava orando com eles, algo que não era Deus. Hoje o convento de Santo Antônio não existe mais oficialmente. Os dispositivos GPS não indicam isso. As trilhas que levam à montanha estão cobertas de mato. Mapas modernos mostram uma simples área arborizada sem nome. Mas os mais velhos sabem. Os aldeões nunca falam sobre isso em voz alta. Proíbem seus filhos de irem lá, mesmo por curiosidade. Os poucos caçadores que se aventuraram lá contam em voz baixa coisas estranhas. Alguns dizem que ouviram o sino do convento toca em tempo de neblina, quando foi derrubado e derretido em 1991. Outros afirmam ter visto, entre os vitrais quebrados da capela, 4 figuras ajoelhadas, imóvel, congelado em eterna prece. Sempre o mesmo. Sempre em silêncio. E às vezes, quando o vento sopra da montanha, um sussurro chega à aldeia. Uma palavra repetida 3 vezes numa língua esquecida. Pena, pena, pena,